Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção deste ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus 13:1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita aos semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Emmanuel. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que fortaleça nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa absorver cada ensinamento e praticá-los no nosso dia a dia. Que as lições do Teu Evangelho de amor possam ficar gravadas em nossos corações e no nosso dia a dia a gente possa sempre levar um sorriso amigo, uma palavra de conforto a todos os irmãos que necessitam. Te pedimos, Senhor Jesus, que abençoe todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, onde a dor se faz presente, nos orfanatos, nos abrigos, na penitenciária. Abençoe, Senhor, a humanidade neste momento de transição. Que o Teu amor e a Tua paz possam envolver a todos. Que todas as pessoas possam receber essas vibrações de amor. Muito obrigada, Jesus, pela paz que nos envolve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, nós damos por iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 247 de O Livro dos Espíritos,
na qual Allan Kardec faz a seguinte pergunta: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Ou seja, Allan Kardec está perguntando o seguinte: olha, o espírito ele pode ver, ele pode enxergar o que está acontecendo aqui no Brasil e o que está acontecendo lá na França ao mesmo tempo? Ou seja, eu posso estar vendo aqui e lá simultaneamente? A pergunta é interessante porque assim, nós, seres humanos encarnados, não temos essa capacidade. A nossa visão ela é exclusiva, uma faculdade que nos é permitida, que acontece conosco através da impressão física da luz sobre os nossos olhos, sobre as células dos nossos olhos. Então a gente vê aquilo que está à nossa frente, exclusivamente. E Kardec está perguntando, escuta, e o espírito, ele pode ver o que está aqui e o que está longe ao mesmo tempo? É muito comum, às vezes, a gente ouvir alguns questionamentos, por exemplo, de alguns espíritos de maior renome. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, poderia ser qualquer outro, Bezerra de Menezes, em que às vezes ele tem um trabalho de assistência em determinado grupo, por exemplo, às quintas-feiras, 20 horas. E nessa mesma quinta-feira, às 20 horas, também Bezerra de Menezes está desenvolvendo um outro trabalho num outro local do país, numa outra cidade. Às vezes dando uma mensagem, aí a pessoa pode perguntar, então, no mínimo, tem alguma coisa errada aí, porque como é que ele vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Como é que ele vai estar dando duas mensagens em dois lugares ao mesmo tempo? Não é o mesmo espírito. É o primeiro pensamento que pode vir, né? O pensamento tem uma lógica, mas pela lógica material nossa. Ou seja, se eu estou aqui, eu não estou em outro lugar. Esse é o raciocínio feito com relativa razão, olhando pela questão material. Pela questão espiritual, a coisa já difere um pouco. A primeira coisa que Kardec ele faz, estudando esse tipo de questão das faculdades do espírito, no livro dos médiuns, é nos mostrar que o ser humano, o homem encarnado, ele possui 5 sentidos, que são percepções que ele tem do mundo exterior através do organismo físico, da impressão que o mundo exterior causa em nosso corpo. Por exemplo, visão. Nós temos a faculdade de ver, que é a luz que impressiona as células dos nossos olhos. Então nós vemos o cérebro, aquela luz causa uma impressão na célula do olho, aquilo é conduzido por um impulso elétrico ao cérebro e o cérebro interpreta aquilo. Muito bem. Só que nós temos um campo limitado de visão. Ou seja, nós conseguimos enxergar a luz dentro do que a gente chama de um espectro luminoso. Ou seja, de uma faixa de luz até outra faixa de luz. Ou seja, a gente vê a luz ali do vermelho até o violeta. Porém, alguns animais têm um espectro luminoso além do nosso e aquém do nosso. Ou seja, eles conseguem ver luzes que nós não conseguimos ver. É sabido que alguns pássaros, o ser humano, ele consegue enxergar, ele consegue ver através de 3 luzes, através da sensibilidade de 3 luzes principais, que ele chama tricromática, mais ou menos assim que se coloca. Então, com isso, a gente forma a nossa visão das cores. Alguns pássaros, eles têm a visão tetracromática, ou seja, eles veem com 4 sensibilidades de cores. E isso faz com que eles vejam cores que nós não enxergamos. Então, a pessoa às vezes pode perguntar, como é que um passarinho, um falcão, lá de cima, consegue enxergar um ratinho tão pequenininho? É porque ele consegue enxergar os rastros que aquele ratinho deixou por cores que aquele rastro deixou
que nós não enxergamos, né? E assim vai. As vacas, os bovinos também enxergam cores que nós não enxergamos. Por exemplo, é muito sabido, muito conhecido, que os cães têm uma audição muito maior, no espectro auditivo, muito maior que nós. Tanto que existem apitos, você apita, o ser humano não escuta o apito, não é capaz de escutar, e o cachorro, o cão, ouve. Então você pode treinar o cachorro a fazer determinadas ações com aquele apito, em que as pessoas não estão escutando aquele apito e os cães estão. E assim vai. Nós temos vários sentidos. Inclusive existem sentidos que animais têm e que o ser humano não tem. Ou seja, tem animais que têm sentido físico, que nós não temos. Exemplo, a capacidade de sentir o campo magnético. Nós, seres humanos, a gente não sente o campo magnético. Se a gente tiver um ímã perto de a gente, um fio que está passando uma corrente elétrica, a gente não sente nada. Tanto que a gente toma choque porque encosta no fio sem perceber. Porque a gente não sente o campo magnético. Por exemplo, as aves, essas aves migratórias, saem lá do Canadá, vai até a Argentina, todo ano. Como que elas se orientam? Como é que elas sabem o caminho, né? A pessoa pode perguntar, mas como é que ela vai? Como é que ela não se perde no caminho? Porque eles conseguem perceber, conseguem sentir o campo magnético da Terra. Então eles conseguem saber onde está o Polo Sul e o Polo Norte pela sensibilidade do campo magnético. O ser humano não consegue perceber isso, a gente não tem noção, a gente não sabe. Se fechar seu olho e falar aponta para o norte, a gente não sabe, porque a gente não sente. Alguns tubarões, por exemplo, o tubarão martelo, ele consegue, nadando bem próximo ali ao fundo do mar, ele sente, percebe alguns animais que estão enterrados sob a areia, ou seja, a gente não consegue ver aquele animal, porque ele está sob a areia, mas o tubarão, ele vai bem próximo ali, aí ele consegue sentir a presença daquele animal. Mas como que ele sente? Porque ele sente os pulsos elétricos que o peixe dá, porque o ser humano, o ser vivo, né, ele emite pulsos elétricos para comandar os músculos, e o tubarão consegue sentir, cada vez que dá um pulso desse, ele sente o magnetismo, algo que nós não temos a menor sensibilidade. Então, o ser humano, apesar do desenvolvimento dos seus 5 sentidos, tudo que esses 5 sentidos nos proporcionaram até hoje em termos de evolução, mas são 5 sentidos, comparados à natureza, muito limitados. Isso que a gente precisa entender. Tanto que, quando se passa para um mundo espiritual, em que os nossos sentidos físicos se expandem, às vezes é comum a gente ouvir também algumas mensagens, né? Tem alguns livros do Chico, que também os espíritos falam isso, que chegam no mundo espiritual e falam, eu vi um céu de cores, né? Que eu nunca vi, assim, e eu não consigo descrever. É lógico que não consegue, porque não tem parâmetro de comparação aqui na Terra. Mas o espírito ele consegue enxergar um céu, uma cor de céu, uma cor de flores, cores ambientes que ele não enxergava aqui na Terra. Por quê? Porque já não é mais a visão material. Bom, o que isso tem a ver com a questão que Kardec está colocando? Se o espírito pode enxergar em 2 pontos. É que essa visão não é uma visão material. Existe também algo que é semelhante a isso, não é a mesma coisa, mas é semelhante, que nós já vimos alguns relatos dentro da doutrina espírita, por exemplo, da bicorporidade, por exemplo, que Eurípides Barçanufo era capaz. Então ele estava dando aula, por exemplo, a casos muito conhecidos, ele estava dando aula, e ao mesmo instante ele parava e fazia um parto numa fazenda distante. Casos registrados, ou seja, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Como que é isso? Existe essa capacidade do espírito. Existe também dentro da Igreja Católica alguns casos registrados de alguns santos, Santo Antônio de Pádua, que ele estava na Itália,
e foi defender o seu pai naquele mesmo momento em Portugal. Ou seja, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, que alguns casos de santos registrados também dessa bicorporeidade. Isso é algo semelhante a isso que Kardec está perguntando. Ou seja, a capacidade, não é a mesma coisa, mas é semelhante, a capacidade do espírito de enxergar 2 lugares ao mesmo tempo. E volta aquela questão, mas como que Bezerra de Menezes, ele pode estar aqui num centro espírita, hoje, quinta-feira, 20 horas, e num outro centro, numa outra cidade do país, também. É porque o espírito, não qualquer espírito, mas os espíritos mais evoluídos, têm essa capacidade de irradiar os seus pensamentos. Por isso que os espíritos vão responder o seguinte, respondendo a Kardec. Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger o conjunto. Ou seja, essa é uma faculdade que o espírito desenvolve com a sua evolução, com o seu crescimento espiritual. Essa capacidade de desenvolver as capacidades do espírito. Essas capacidades, Kardec estuda nessa seção do Livro dos Espíritos, não é só questão da visão, mas a capacidade de entender e prever o futuro, de conhecer o passado. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais se alargam as capacidades desse espírito. Esse é vamos dizer assim, algo que esse desenvolvimento do espírito traz a ele. Essa sua capacidade que vai cada vez mais aumentando, né? Então, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 12, em específico itens 7 e 8. Se alguém lhe bater a face direita, apresente a outra. Esse capítulo, ele nos convida a refletir e aprender a amar os nossos inimigos. Porque durante a nossa caminhada, tanto essa atual, nessa existência, nessa encarnação, como em encarnações passadas, nós adquirimos e criamos inimizades, fizemos inimigos. Fizemos devido aos erros que nós cometemos. Erros que vamos praticando durante as nossas existências. E assim, o próximo, né, ele também comete erro para conosco. Assim como nós magoamos o próximo também nos magoa, né? Então, do mesmo jeito que nossas atitudes, nossos atos, às vezes ofendem, nós também nos sentimos ofendidos pelos atos, né, e pelo comportamento do outro, pelas suas atitudes. E assim, o Evangelho, né, de Jesus vem nos mostrar a necessidade que nós temos de perdoar, a necessidade de praticarmos o perdão, uma vez que nós também queremos o perdão, né?
porque nós queremos o perdão pelas faltas que cometemos. E é importante que a gente, ao querer o perdão, nós também temos o dever e a obrigação de perdoar aquele que erra conosco. Enquanto nós não mudarmos a nossa visão de mundo, enquanto a gente não mudar os nossos conceitos, nós não vamos conseguir perdoar o próximo, perdoar aquele que nos ofendeu. Então, o convite desse capítulo 12, em específico desse item, é justamente para que possamos mudarmos primeiro. Nós sejamos o primeiro a mudar. Porque através do nosso exemplo, do nosso comportamento, da nossa atitude, nós vamos despertar no outro, vamos despertar no próximo, a sua necessidade de mudança. Ou seja, tudo começa a partir de nós mesmos. Até porque nós não temos o poder de modificar o próximo. O que é possível e o que está ao nosso alcance é auxiliar o próximo. Ajudar o nosso próximo a mudar. Pensar numa mudança. E, consequentemente, nós, auxiliando o próximo na sua mudança, nós vamos estar mudando a nós mesmos também. Nós ainda somos muito incompreensíveis, imperfeitos, claro. Nós ficamos ainda muito presos a arrumar desculpas pelos nossos atos falhos. Nós ainda temos muita necessidade de nos desculparmos, de querermos que sejamos desculpados, arrumarmos desculpas para as nossas faltas, Mas, quando é o outro, quando é o próximo que comete uma falta para conosco, nós não desculpamos. Nós não perdoamos, Então, essa mudança, ela só convém quando essa mudança ela só é conveniente quando nos agrada. Quando não nos agrada, quando ela não nos beneficia, nós não praticamos. A gente só existe, só aceita o perdão a partir do momento que seja para nos beneficiar. Nós, para beneficiarmos o outro com o nosso perdão, nós temos muita dificuldade ainda. Então, a dificuldade que temos de estender essa visão para o próximo, ela ainda é muito complicada, ainda é muito difícil. E esse é o nosso desafio. É um dos desafios que o capítulo nos chama, para podermos perdoarmos, praticarmos o amor e não só querer receber, porque só receber é fácil. O difícil é nós doarmos amor, doarmos perdão, doarmos compreensão, doarmos paciência. Então, aqui o Evangelho, ele está nos convidando a essa reflexão. E aqui também, quando ele fala, amai os vossos inimigos, lá no item 7, quando ele diz, se alguém vos bater na face direita, apresente-lhe também a outra, ele está dizendo o quê?
Ele está dizendo o seguinte, é o que está lá no capítulo 7. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém nos bater na face direita, apresente também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregues o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000 passos. Daí, aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar por emprestado. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Nessa leitura que é o item 7 que eu li agora, ele está querendo dizer o que para nós essa leitura? Lá nessa leitura, Mateus nos convida a olhar os dois lados. Aqui nós temos a face direita, quando ele diz que está querendo dizer o que com essa face direita? Ela é o símbolo que ele coloca como face direita, o que? O orgulho, a intolerância, os nossos vícios, as nossas fraquezas, a nossa raiva, as nossas agressões, as nossas ofensas, como um todo. Quando ele fala que o outro quer nos bater, nos ofender na nossa face, ele está dizendo que a pessoa que está querendo fazer isso é igual a nós, é igual a você. Igual. Por quê? Porque nós ainda temos o orgulho dentro de nós, nós temos o egoísmo, nós temos a vaidade, nós temos a inveja. Tudo isso que ainda nós precisamos combater dentro de nós. Dessa forma, quando nos dirige até nós alguém com essa atitude agressiva, ofensiva, de nos querer fazer mal, de fazer algo para nos ofender, nos magoar, o que o Evangelho está nos convidando? Para que não nos ofendemos, para que não revidemos ao que está acontecendo neste momento. Porque se nós revidarmos, entrarmos nesse mesmo padrão de revide, de ódio, de raiva, de vingança, nós vamos estar na mesma sintonia e com isso trocando as mesmas vibrações negativas, vibrações ruins. E com isso, vamos estar nesse ciclo de estarmos distribuindo as ofensas um ao outro, oferecendo e recebendo ofensa, estarmos nos emanando de cargas negativas. E o que nós devemos fazer quando Jesus disse para não retribuirmos na mesma moeda? É isso que Jesus diz. Que não, quando devemos oferecer a outra face, não é que devemos apanhar. Pelo contrário, nós temos o quê? Que oferecer a essa pessoa o perdão. Não devolver a ela toda essa carga negativa, todo esse ódio na mesma moeda. Devemos, sim, oferecer a essa pessoa, se ela nos ofereceu intolerância, tolerância. Se ela nos ofereceu ódio, oferecemos amor. Se ela nos ofereceu vingança, oferecemos perdão. Vamos oferecer gentileza. Vamos fazer o contrário do que essa pessoa nos tenha feito. Se ela nos ofendeu, vamos perdoar. Não vamos devolver no mesmo revide,
na mesma moeda. É isso que é a outra face. É isso que Jesus coloca para nós. É isso que devemos oferecer. Quando a outra pessoa, quando o próximo nos nega o perdão, guarda mágoa de nós, nos deseja o mal, nós devemos perdoar, independente do que o outro está guardando sobre nós, ou do que ele deseja para nós. Porque Jesus fala que cada um será avaliado pelas suas obras. E até porque, para sermos felizes, não dependemos do outro. Claro que nós precisamos estar em convívio, precisamos conviver com o próximo, precisamos trocarmos experiências com o próximo, mas não dependemos dele para ser feliz. Ou seja, a gente precisa estar exercitando em relação ao próximo o amor, o perdão. Precisamos aprender a amar, a compreender, a sermos tolerantes. Mas como isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir do momento em que nós fazermos a mudança necessária. E a mudança necessária começa por nós. O outro vai ser um instrumento, vai ser o caminho para que possamos praticarmos e que possamos evoluir. Então, ao invés de revidarmos, vamos passar a ter atitudes diferentes. Vamos passar a ter a coragem para mudarmos. E mudarmos como? Sendo mais tolerantes, mais compreensivos, praticar mais o amor e o perdão. Vamos buscar essa mudança. Vamos procurar viver no mundo onde possamos praticarmos mais os ensinamentos de Jesus. Apesar de que estamos vivendo, e a gente vive num mundo onde nós somos o tempo todo influenciados, onde o tempo todo nós estamos sofrendo influências, mudando o nosso comportamento, mudando as nossas atitudes. E geralmente essas influências recebidas são sempre negativas. Então, temos que ter coragem para mudarmos e resistirmos a essas influências e trilharmos no caminho do Evangelho, né? Temos que deixar de lado as opiniões alheias, as influências alheias e externas. Deixarmos de lado as aprovações externas, as aprovações da sociedade, das pessoas. Nós temos que buscar a aprovação de Jesus. E o que agrada a Jesus? Qual a aprovação que Jesus nos dá, quer que nós exercitamos? Qual é a verdadeira aprovação que importa a Jesus? É a aprovação de trilharmos nos seus ensinamentos, de praticarmos aquilo que está no Evangelho. Porque quando desencarnarmos, estaremos com a nossa consciência tranquila de termos feito o bem e não ter feito o mal, de não termos revidado, de não termos pago o mal com a mesma moeda, e sim pagar o mal sempre com o bem, sempre oferecer esta face
quando formos atacados, quando formos ofendidos. Jesus nos ensina que quando que aquele que nos ofende, ele na verdade está em sofrimento, ele está precisando de ajuda, ele está nos pedindo socorro, ele está nos pedindo compreensão, atenção, está nos pedindo um olhar diferente para com ele. Mas muitas vezes nós não enxergamos esses sinais. Às vezes, um exemplo muito simples, crianças rebeldes, bagunceiras, agitadas. Na maioria das vezes, essas crianças agitadas dessa forma, bagunceiras e rebeldes, os seus pais não dão conta do que realmente está acontecendo com essa criança. Porque é o que está acontecendo? Esta criança está chamando a atenção dos pais. Por quê? Pois sente a falta de atenção, de carinho, de compreensão. E os pais não percebem isso, levam então para médicos, psicólogos, buscam ajudas de profissionais, mas não dão conta de que para resolver o problema, para que consiga sair dessa situação, é observar os sinais que essa criança está dando, esse socorro que ela está pedindo. E aí a criança manifesta dessa forma para chamar a atenção dos seus pais. É a maneira com a qual ela encontra para poder reclamar dessa situação. Pois ela não sabe se expressar, não sabe explicar o que está acontecendo. Por isso é importante termos sempre um olhar diferente, termos um olhar com menos julgamento, termos um olhar de mais compreensão, mais atenção, de mais carinho. E o que nos impede a ter um olhar assim mais compreensivo, a sermos mais tolerantes, a sermos mais compreensivos? O orgulho. O orgulho nos impede de ver e ouvir e entender o que os nossos benfeitores espirituais nos aconselham. Os nossos benfeitores tentam nos aconselhar, tentam nos orientar, mas o orgulho, vaidade, inveja, egoísmo, todos esses sentimentos negativos nos impedem de ouvir os nossos benfeitores. E o que devemos fazer para não cometermos mais essas atitudes equivocadas, cometer esses erros, agirmos de maneira errada? Temos que observar sempre e praticar, os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o maior exemplo que passou aqui por esse mundo. Jesus nos trouxe os exemplos de tudo. E Jesus ainda foi a pessoa que mais foi caluniada, mais foi ofendida, mais foi maltratada, julgada e condenada. E Jesus, em nenhum momento, se revoltou, revidou na mesma moeda, nos ofendeu. Pelo contrário, Jesus nos amou, nos perdoou por tudo aquilo que fizemos contra Ele. Então, reflitamos sobre isso. Deixamos de lado o nosso orgulho, esse sentimento que nos consome e nos impede de evoluir, de melhorar, de crescer, de perdoar. Passamos a nos libertar desses sentimentos. Deixamos de lado essas inferioridades, deixamos de lado essa visão
terrena que nós temos, essa visão momentânea, terrestre que nós temos. Começamos a praticar e a exercitar o amor, o perdão, a compreensão. Porque quando nós mudarmos as nossas atitudes, nós estaremos caminhando para termos uma vida melhor. Caminhamos para evoluirmos e crescermos espiritualmente, né? Deixando de lado todas essas questões terrenas, essas questões da matéria, essas questões do mundo encarnado. Por isso, deixamos de lado esse comportamento de vingança, de revide, para que passamos a abrir os nossos olhos e escutar os nossos benfeitores espirituais, que passamos a ouvir as mensagens do mundo espiritual que nos chegam, que passamos a ser aprovados aos olhos de Deus. Pois, enquanto nós estivermos com esse sentimento de vingança, nós não conseguiremos nos melhorar como espírito, não conseguiremos evoluir. Por isso, precisamos eliminar esses sentimentos de ódio, de vingança de nós. É o convite que esse capítulo nos faz. E é um convite muito simples. Qual é o convite? Não retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o bem. É esse o convite. Porém, nós ainda, orgulhosos que somos, não conseguimos praticar e vivenciar esse convite e esse ensinamento. Pois nós ainda estamos muito apegados a essa visão de mundo terreno, as coisas terrenas. Mas quando Jesus sempre nos convida, através dos seus ensinamentos, a trilharmos o seu caminho, os seus passos, lembremos de que para oferecer a outra face não quer dizer que tenhamos que ser bobo, ser mansos, prudentes, aguentarmos tudo calado, sermos ofendidos e aceitar passivamente. Jesus está nos dizendo que, quando isso acontecer conosco, essas ofensas, que devemos não desejarmos o mal ao outro, não praticarmos a vingança. Isso Jesus condena. Devemos nos defender, sim, porém sem prejudicar e sem fazer o mal ao outro. É isso que o Evangelho quer nos ensinar. É isso que o Evangelho quer que nós façamos. Então, que a gente, cada dia, tenha certeza de que estaremos melhores na medida em que estivermos mais espiritualizados e menos envolvidos com as coisas materiais. Estando espiritualizado, nós poderemos enxergarmos melhor aquilo que Jesus nos oferece através de seus ensinamentos, deixando para trás aquilo que antigamente foi praticado, como olho por olho, dente por dente, e passamos a viver outros tempos. Passamos a viver tempos melhores, tempos de mais amor, de mais tolerância, de mais compreensão. E nós estamos sendo convidados, nesse capítulo, a sermos, espíritos melhores.
e que possamos aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo enquanto estamos aqui encarnados, né, nessa encarnação, para conhecer o Evangelho, para praticarmos as leis e os ensinamentos de Jesus. É isso que esse capítulo nos convida, para que deixemos de lado o mal e praticamos o bem. Fica aí, meus irmãos, a reflexão sobre esse capítulo e que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo.
Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.